Gente, ó, desculpa as brincadeiras aí, enfim, mas é porque realmente é um assunto que eu gosto muito e que a gente tem que levar de uma maneira leve mesmo, senão não entra. Mas bora lá. Gente, e a falência? Qual é o conceito legal? Qual é o conceito de falência? Não que abre grande de novo vai ficar pequeno. Ô, gente, cadê eu? Vocês estão me vendo agora? Falência é o processo legal que ocorre quando existe impossibilidade no pagamento das dívidas de uma empresa ou pessoa, declarada por autoridade judiciária. Gente, então falência, enquanto a recuperação ela pode ser judicial ou extrajudicial, a gente vai ver isso. A falência ela é exclusivamente um processo judicial. Ela somente pode ser declarada por uma autoridade judiciária. Artigo 75, minha gente, a falência ao promover o afastamento do devedor de suas atividades visa preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. Certo? Então, neste momento, é importante a gente saber que o objetivo dela, ela afasta o devedor das atividades, ela decreta a falência do devedor e ela vai preservar a utilização produtiva dos bens e dos recursos para que aquela empresa consiga efetuar o pagamento dos seus credores. O processo da falência atenderá aos princípios da celeridade e da economia processual. Deixa eu parar essa apresentação aqui, porque eu quero mostrar para vocês os primeiros artigos da lei. Tá? Deixa eu botar grande aqui. Como é que eu boto grande isso aqui, gente? Cadê? Foi. Gente, Lei 11.101/2005. Esta lei disciplina a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Ou seja, de cara, primeiro conceito extremamente relevante da aula de hoje. Porque até então a gente viu a história, né? Então é contextualização, é doutrina. Agora a gente está entrando na prática. Primeira informação extremamente relevante. Essa lei e as normas do direito falimentar, elas somente se aplicam ao empresário e à sociedade empresária. Isso é o que está na lei. Artigo 2º, esta lei não se aplica empresa pública e sociedade de economia mista, instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade de operação de crédito, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, ou seja, plano de saúde, sociedade seguradora de qualquer ramo, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Gente, presta atenção. A lei, ela foi clara em dizer que a Lei 11.101, ela se aplica exclusivamente ao empresário e à sociedade empresária. Então, o que é que acontecia? Até então, havia um caso antes de 2020, mas até então não havia a menor possibilidade de uma associação civil, de um hospital, de uma entidade demandar uma recuperação judicial. E aí, este ano, houve o caso da Universidade Cândido Mendes, uma universidade, uma associação civil sem fins lucrativos, solicitar. E aí, minha gente, foi deferida, sob o argumento de que a função social ela precisa ser alargada para deixar de ser apenas do empresário, para ser para o agente econômico. Então, a gente tira o rigor da lei e a gente entende que, da maneira que a lei ela prestigia tanto a função social daquela empresa, ela também tem que prestigiar a função social de outros agentes econômicos. Aconteceu a da Cândido Mendes, aconteceu uma recentemente, há cerca de 10 dias atrás. E no ano passado, isso eu cheguei a falar em sala de aula com vocês, eu lembro perfeitamente. Aconteceu o caso do empresário rural,
que é que aconteceu? Se a lei ela exigia que o empresário, até então o entendimento era que o empresário rural poderia pleitear a recuperação se ele já fosse inscrito e os débitos a partir da inscrição. Na verdade, ele tinha que ter 2 anos de inscrição para solicitar a recuperação. E aí, não. Ano passado, o STJ reconheceu o direito a um empresário rural por débitos anteriores, tá? Ele não precisava ter 2 anos de exercício da atividade econômica do registro. Ele precisava ter 2 anos da atividade econômica organizada. Gente, veja que complexo. Veja que situação difícil. Veja, eu andei conversando com alguns professores, com alguns doutrinadores relevantes, inclusive até pelo Instagram, com o André Ramos, e ele entende que, de fato, deveria ser possível, mas deveria ser possível pela lei, tá? Mas eu entendo que, diante da omissão, principalmente nesse momento de crise, nesse momento relevante que a gente está vivendo, a gente não pode fechar os olhos para o papel que esses agentes econômicos eles executam. O projeto de lei de mudança transitória decorrente da pandemia, o 6229, ele entendia que o conceito de agente econômico, não para recuperação e para falência, tá? Mas para os dispositivos existentes na 6229, os procedimentos lá previstos, eles deveriam ser estendidos, sim, a um conceito mais amplo de agente econômico. É uma discussão grande, é uma discussão muito oportuna e que, vocês sabem, eu não preciso repetir pela 10ª vez, me agrada muito. Mas é isso, gente. Eu vou parar falência e recuperação hoje, porque a gente já trouxe todo o arcabouço histórico, a gente trouxe o conceito de falência, o conceito de recuperação, e a gente trouxe a gente trouxe quem pode se submeter, né? Quem se submete às normas da 11.101. Próxima aula a gente volta ao vivo para discutir isso com calma, tá certo? Mas falar disso, tá? Quem tiver dúvida em relação à história, a gente volta nele, senão a gente vai diretamente para os dispositivos da falência e da recuperação. Um beijo, até a próxima aula. Dúvidas, postem que eu estou online a manhã toda, a noite toda, o período, ou quando vocês assistirem, postem que eu estou para tirar as dúvidas. Tchauzinho.